dividir aqui nosso período aqui em 3 partes, queridos. Preparando a mensagem, ou seja, quando você vai preparar uma mensagem bíblica, para você levar, se no trabalho seu tiver uma reunião de cristãos, se na faculdade tiver uma reunião de cristãos, se a sua família pediu para você levar uma palavra. Então, preparando a mensagem. O segundo ponto, que está aí no verso, cuidados na elaboração, né, quais são os perigos que nós precisamos evitar, e no fim dessa página, umas ferramentas que você pode utilizar para te ajudar. E a última página são só 2 exemplos simples de esboço de pregação que eu coloquei aqui. A gente vai ver aqui. Bom, queridos, preparando a mensagem, na primeira página. Bom, como é que você inicia, né, preparar uma mensagem? Uma mensagem bíblica, você pode partir ou de um versículo bíblico, né, de um texto bíblico que você está lendo na sua casa, ou que veio à sua cabeça, e tem um texto bíblico e você gostaria de explorar esse texto bíblico em particular. Ou você pode partir de um tema, né? Um tema que está na sua cabeça, não sei, domínio próprio, ou mansidão. Eu gostaria muito de falar de mansidão, porque eu acho isso muito importante hoje em dia. Então, aí você pega um tema. Então, são formas diferentes de onde é o seu ponto de partida, né? E aí, independe, não tem um melhor que o outro, qualquer um dos dois são ótimos. E eu coloquei dois pontos aí. Primeiro que, quando você for fazer uma mensagem, ela tem que ter um objetivo, né? Pode ser das 2 formas. Ou você tem já uma coisa que está na sua cabeça, mas aquilo que está na sua cabeça, querido, é difícil você dissociar. É Deus trabalhando em você, né? A gente prega o que Deus já está nos ensinando. Se você pensou, eu queria tanto falar de mansidão, aquilo lá, que até Valdeci estava falando, já é o trabalhar do Espírito Santo no seu coração, trazendo, né, um tema. Mas sim, é importante você sempre orar, Senhor, me dá uma inspiração, né? Se for isso mesmo, confirma de alguma forma, né? Mas, sendo uma mensagem bíblica, que eles não tem erro, vai encontrar uma edificação. Eu não tenho muito essa, e eu nem acho saudável que a pessoa fique vidrado nisso, Deus tem que me falar a mensagem que eu tenho que trazer, senão não vai ser de Deus. Não, você está pregando a palavra, vai ser de Deus. Claro, se ele der uma direção, e você tem que ficar sempre atento, né? Se ele der alguma direção, aí ótimo, né? Aí você segue essa direção. Mas não se preocupe, pregando a palavra já está edificando, afinal de contas é a palavra de Deus. O segundo ponto aí, você prepara uma mensagem, tem um objetivo, né? E que seja aplicável na vida da pessoa, né? É importante isso, não ser algo acadêmico, né? É diferente de uma aula. A mensagem a gente traz para a edificação dos irmãos. Tudo isso que nós lemos aí, a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, etc. Então, que tenha uma aplicabilidade, né? Que venha ajudar a transformar os corações, né? Que não seja uma mera curiosidade. Já pensou, eu vim trazer aqui uma pregação e falar um monte de curiosidade bíblica. Vocês sabiam que no ano tal... Não, isso aí não vai transformar o coração, né, queridos? Então, tem que ter uma aplicabilidade, um objetivo prático. Uma coisa importante também é você ler jornais, né, saber das notícias, para que você esteja contextualizado e, eventualmente, trazer algo que responda, né, às questões lá de fora, que às vezes estão em voga, né, estão na mente das pessoas, então é bom. Tinha um dos grandes pregadores, eu não lembro qual agora, que dizia assim, o grande pregador tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Então é bom você estar antenado e saber o que está acontecendo, né? Organização, né? Como é que você organiza uma mensagem? Não é isso aí para não apenas uma mensagem bíblica, mas qualquer palestra, qualquer curso, qualquer coisa que uma pessoa vai fazer, qualquer transmissão de conhecimento tem que ter uma certa organização, né? Então, a primeira coisa, tem que ter uma introdução. Na introdução, você expõe, né, já dá as diretrizes do que você vai tratar. Qual que é a questão que você vai procurar responder, qual que é o problema que você vai procurar mostrar uma solução, né, qual que é o tema que você vai estar debatendo. Então, na introdução, você já mostra, a princípio, o que você vai falar. Né, já dá uma direção. Gente, olha, nós vamos tratar isso aqui. Pronto, já delimitou o que você vai estar falando. Depois, claro, a introdução é algo geralmente breve. Vem o desenvolvimento da mensagem, né, que é o corpo mesmo do que você vai falar. Que é o conteúdo, né? Você vai falar quais são os argumentos que você tem, né, para lidar com aquilo, as explicações que você vai estar dando sobre aquela questão, exemplos, né, ilustrações, citações, ou bíblicas, ou de algum historiador, de algum filósofo, etc. Então, depois da introdução, que você apresenta o tema, vem o conteúdo propriamente dito, que você tenha diversas formas de conteúdo, né? Argumentos, citações,
exemplos, explicações, etc. Por fim, você chega a uma conclusão, né? Você não pode ir falando. Gente, acabou. Não, você tem que falar, peraí, esse problema que nós estamos tratando, a solução, baseado em tudo aquilo que nós explicamos, a solução é essa, né? Ou, para essa questão da vida, nós chegamos a essa conclusão. Então, você tem que explicar e a pessoa sair daqui entendendo. Realmente, eu entendi o que ele passou, porque essa conclusão, muitas vezes, é importante, às vezes, você resumir, né, tudo que você falou, resumir o problema e a solução, e simplificadamente os argumentos, para a pessoa pegar um resumão e sair com aquilo na cabeça. E, no caso de mensagens bíblicas, né, muitas vezes a gente faz um fechamento, né, que é uma oração, ou um desafio, né, para as pessoas colocarem em prática aquilo, né, enfim, alguma forma de fechar aquilo e convidar as pessoas para trazer aquilo para a vida. Né? Alguma dúvida, queridos, em relação à organização? Pode ter vários temas. Você pega um versículo e aí você explica o que você vai querer trazer, o que você vai querer trabalhar em relação àquele versículo. Né? Por exemplo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você lê esse versículo, aí a pessoa, na introdução, logo fala, olha, queridos, esse é o nosso versículo, e eu queria comentar conosco, né, que o mundo, aí você fala, o mundo hoje, as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas não têm paciência, elas estão muito angustiadas, e Jesus nos dá uma alternativa a isso. Né? Ao que o mundo vive, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, ele nos ensina uma outra forma de viver. Olha, já é a introdução. Ansiedade, Jesus nos ensina uma outra forma de viver. Que forma de viver? Ótimo, agora vem o conteúdo. Por que a gente não anda ansioso? A gente tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, que as outras coisas não serão acrescentadas. Né? A gente confia no amor e na proteção do nosso Pai, etc, etc. Então, você aborda qual que é a questão que você vai explorar. E aí você explora ela depois. Agora, conteúdo. Vamos lá. Você tem, às vezes, um tema, tem um trecho bíblico que você quer explorar. Bom, conteúdo. Como a gente está falando de uma mensagem bíblica, queridos, e a gente entende e conhece que há um plano espiritual, que há um mover espiritual na nossa vida, a gente tem que ficar atento em ouvir as direções que o Espírito Santo nos dá. Quando você está preparando, quando você se entrega a isso, querido, se dispõe, Deus fala. Ele fala o tempo todo, né? É só a gente ficar atento. E quando você se dispõe a fazer a obra dele, muito mais. Muito, muito mais. Quase toda mensagem bíblica que eu vou trazer, Deus traz alguma coisa na minha vida mostrando ou algo que eu preciso falar, que eu não estava antenado, ou como se ele falasse, me desse confirmações para me mostrar que é isso mesmo que eu quero que você fale. Né? Tem até um exemplo de uma pessoa que ele veio falar comigo, eu estou preparando uma mensagem sobre isso. Eu falei, nossa, muito interessante, porque apesar de ser um tema bíblico, é muito raro ver qualquer mensagem sobre isso. Eu nem lembro quando é que eu ouvi uma última mensagem sobre isso. E aí o pastor Wagner leu um versículo aqui nesse domingo que falava um pouco sobre isso. Então, para você ver, a pessoa começa a elaborar algo que tinha muito tempo que ninguém elaborava. E o pastor Wagner vai e cita um trecho falando sobre aquilo, a pessoa, opa, já fica até antenada, né? Olha, Deus realmente está confirmando que Ele quer que eu fale sobre isso. Eu estava pensando em fazer uma mensagem sobre Jó, que eu trouxe, né, 2 mensagens, alguns domingos à noite, e eu pensei, não, mas eu acho que não vou falar sobre Jó à noite, não. Acho que vou deixar essa mensagem sobre Jó um pouco para depois. E aí logo veio uma irmã no grupo lá acho que de obreiros mesmo, dizendo, encaminhando uma mensagem lá sobre alguma coisa sobre Jó e que tinha alegrado demais o coração dela. Veja assim, eu estou pensando aqui comigo, não, acho que não vou trazer mensagem sobre Jó. Aí meu celular vibra, eu abro lá uma mensagem sobre Jó e a irmã fala, nossa, isso aliviou tanto meu coração. E aí sim, irmão, tem que ser muito cego, muito burro para não entender que Deus está te falando, né? Te dando uma direção. A Luana, antes de ter a primeira paralisia dela, que foi há 5 anos atrás, foi engraçado. A gente foi na igreja, aí o pastor pegou sobre o Salmo 100, falando para a gente não ser ansioso, né, não perturbar a alma, etc. Aí eu falei para a Luana, tá vendo? Você tem que relaxar um pouco mais, ficar mais calma. Tá. Aí, 2 dias depois, a gente está andando no carro, ela liga o rádio, o pastor do rádio falando, Salmo 100, não andes ansioso, não perturbe o seu coração. Aí eu falei, tá vendo? Aí não sei o que aconteceu, uma outra coisa, que na mesma semana alguém falando de novo sobre o Salmo 100, não ande ansioso, não perturbe a sua alma. Aí, eu falei, relaxa, calma. E ela não tomou nenhuma providência e 2 ou 3 semanas depois teve uma paralisia. Assim, Deus fala, né? Ele procura nos precaver, nos orientar, etc. E nós, como cristãos, temos que ficar atentos a isso, queridos. Fique atento, porque ele é um pai que tem prazer de falar com os filhos, ainda mais quando você está querendo, né, servir a ele e tudo. O segundo ponto aí do conteúdo, reflita Cristo, querido. Sempre lembre que você está representando, né, quando você está trazendo uma mensagem, você está trazendo uma mensagem bíblica. Então, procure se parecer com Jesus, né, em tudo que você faz.
Procura lembrar quem é o teu mestre, quem é o teu Senhor, quem é que você está representando. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador não pode falar algo que a matriz discorda ou que a matriz... não é isso que eu penso. Então, nós temos que procurar parecer com Jesus e falar honrando Ele, né? Sempre honrando Ele. Similar a isso, no terceiro ponto, ver se essa mensagem que você está preparando condiz com o espírito do Novo Testamento. Ou seja, se a mensagem é realmente amorosa, né? Se tem um bom senso, não é algo maluco, né? Não é algo que não tem pé nem cabeça, se tem uma sabedoria bíblica, né? Uma sabedoria de Deus naquilo, né? Se fala de graça, né? Não é algo muito pesado, né? Algo que está impondo, cheio de leis, não, é uma mensagem de graça. Então, que a nossa mensagem se pareça com as mensagens do Novo Testamento, né? Para isso, é bom a gente estar familiarizado com o Novo Testamento, claro. E no conteúdo, queridos, é muito importante a gente não apenas trazer citações bíblicas, né? Explicar aquilo, trazer argumentos, mas também trazer, que é o quarto ponto, dar exemplos, né, queridos? Exemplos, ilustrações. Jesus, a gente sabe que ele usava muito de parábolas, né? Porque para você transmitir um conhecimento, é bom você citar falar uma frase, né? Explicar, mostrar os argumentos, mostrar a lógica daquilo. Mas o ser humano ele tem um apetite muito grande por histórias, né? Ele gosta de histórias. Tanto é que a própria Bíblia que Deus escreveu é cheia de narrativas, né? Cheia de histórias. Então é muito bom você rechear a sua mensagem com ilustrações, com exemplos ou da sua vida, ou de que você já ouviu falar, ou que você ouviu numa pregação. Então, trazer exemplos, ou às vezes de um filme também, que você assistiu um filme, tem uma sobre isso aqui tem uma imagem de um filme que é muito legal, você aplica isso, traga. Então, esses exemplos é muito bom e ajuda na fixação para a pessoa, né? Então, ilustrações é algo fundamental. É muito difícil você fazer uma pregação inteira, uma mensagem inteira, e não tiver nenhum exemplo, nenhuma ilustração. Não é bom, de jeito nenhum. Tem que ter pelo menos uma. Ter 2, 3, melhor ainda. E aí, o próximo ponto, é bom, né, queridos? Quando você vai preparar uma mensagem, você pesquisar, né? Pesquisar para poder embasar mais aquilo, que outras pessoas mais experientes já escreveram, né? Só que evite cópias, queridos. Evite cópias. Não é para você baixar uma pregação na internet, vou pregar isso aqui. Não. Para isso, Deus não precisava de você. Deus quer usar você. Se você vai trazer a mensagem, tem que ser uma mensagem sua. Você pode pegar um trecho aqui, um trecho ali, né? Pode, isso aqui, essa frase aqui eu gostei de que alguém comentou, mas a mensagem tem que ser sua, né? Toda a construção ali com coisas suas, exemplos seus. Pode pegar trechos até inteiros de uma mensagem de uma pessoa, não tem problema nenhum. Mas não seja cópias, porque Deus quer usar você e você não cresce. Se você pega cópia dos outros, você não cresce, né? Você não está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Então, Deus quer usar você. Explique jargões, referências. Tá? Lembrando que quando você está... a gente está aqui numa igreja evangélica e tudo, mas às vezes nem todos são evangélicos aqui. E se você às vezes usar um jargão evangélico, né, você precisa explicar. Deus vai derramar uma grande unção sobre nós. Se esse é o tema da sua pregação, se tiver visitante, o visitante vai ter a menor ideia do que é unção, irmãos. Não sabe o que é isso. Aí você vai ter que explicar o que é unção. Unção é um mover do Espírito Santo, que Deus ele vem na vida do ser humano e trabalha nele, né, dá a ele um poder sobrenatural, uma sabedoria sobrenatural, etc. Vai ter que explicar. Se tiver num grupo fechado que você sabe que todos são evangélicos, não precisa, né, porque é óbvio. Mas se você tiver um amplo conjunto de pessoas, você vai ter que explicar um jargão evangélico. E quando você fazer uma referência também a alguma coisa, né? Você vai citar um filme, o filme tal mostra isso. Então, você, às vezes, vai ter que explicar o contexto daquilo. É só para deixar claro, né, queridos? Deixe claro as coisas que você falar ou citar. Próximo ponto. Se submeta à palavra, principalmente quando ela se opor a algum pensamento seu. Isso é importantíssimo, queridos. Você está ali construindo, preparando a mensagem, tem vários pontos, aí você vai acrescentar um ponto que veio à sua cabeça. Olha, se eu falar isso aqui, nossa, todo mundo vai vibrar. Muito legal isso aqui que veio na minha cabeça, muito legal. Deve ser até de Deus, né? Nossa, acho que todo mundo vai se alegrar com isso aqui. Vai botar todo mundo para cima, vai animar todo mundo. Só que aí vem na sua cabeça um versículo que fala o oposto do que você pensou. E aí você fica com aquela tentação, mas todo mundo vai achar bom. Não, mas querido, se submeta à palavra.
se submeta. Né? Se às vezes toda a sua linha de raciocínio, sua pregação inteirinha está maravilhosa, e aí você descobre um versículo que fala o oposto de toda a sua pregação, joga fora, põe fogo naquilo, queridos, põe fogo naquilo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, não a pregação toda, mas um certo tópico, uma certa ideia, e aí vem um versículo na Bíblia, né? E aí é Deus às vezes te lembrando, né? Opa, isso aqui não está de acordo, joga fora. Joga fora. Por mais que você pense, vai animar as pessoas, muita gente vai dar glória a Deus, vai estar dando glória a Deus a uma mentira. E você vai estar levando isso. Então, se submeta. Eu já comentei isso, eu acho horrível isso. Eu fui em um certo congresso, há um tempo atrás, e um cantor gospel, né, foi pregar. Né? Não aguentou a tentação, foi pregar. Aí ele leu aquele versículo de Jesus. Né? Não acumuleis tesouros aqui na terra, onde a traça corrói a ferrugem. Ele leu todo esse versículo e aí ele falou, olha, irmãos, aqui está escrito não acumuleis, Jesus disse não acumuleis, mas pode acumular, tá? Não é que não é para não acumular, é para acumular. Ou seja, ele teve a cara de pau para pegar o que Jesus disse e cancelar, assim, na frente da igreja inteira. Meu Deus do céu, queridos. Aí, tipo, o que é como se Jesus tivesse dito, acumuleis tesouro na terra. E aí a gente tem que submeter a palavra, né? Ou então Jesus não é o nosso Senhor. Último ponto aí sobre o conteúdo. Quando você for citar cenas bíblicas, né, veja as cenas de forma existencial, ou seja, e não como algo distante. Pense em você naquela situação. Por exemplo, Abraão está indo sacrificar Isaac. Não fale assim como algo teórico. Abraão foi sacrificar Isaac. Você tem que se envolver com aquilo. Né? Você tem que pensar, olha, se eu estivesse naquela situação, como seria? O que eu ia sentir? O que aquilo ia me impactar? Ou como pai, se você está falando na visão de Abraão, ou como filho, se você está falando na visão de Isaac, ou como a mãe que ficou lá e não sabia o que estava acontecendo. Enfim, você tem que enxergar essas coisas como algo aplicado à sua vida. Você se sentir na cena, você se sentir vivendo aquilo. Então, você tem que trazer isso para a sua vida e imaginar o que aconteceria se aquilo acontecesse com você. Né? Não seja algo distante. Isso foi algumas orientações sobre o conteúdo, né, que você está elaborando. Agora, a pregação, a hora que você vai falar, algumas orientações aqui. Primeira coisa, querida, você tem que cumprimentar as pessoas, né? Óbvio. Né? Você tem que pelo menos falar uma boa noite, a graça e a paz do Senhor. Né? Tipo, alguma coisinha para pelo menos você cumprimentar as pessoas, até por questão de educação. Um outro ponto, queridos, sempre quando a gente se apresenta em público, né, é muito difícil porque as pessoas têm vergonha, né, se sentem inibidas, sentem medo, ficam constrangidas, e ainda mais quando tem um número maior de pessoas. Né, isso não adianta, isso aí é prática. A pessoa tem que faz uma vez, faz outra, e vai perdendo medo. Isso aí é natural do ser humano. Minha primeira mensagem que eu fiz, na frente de umas 10 pessoas, eu suei que minha camisa ficou molhada. Então, isso é natural e as pessoas entendem. E não se preocupe com a quantidade de pessoas, porque se você está pregando para 1, para 10, para 100, para 1000, para 1 milhão, é tudo a mesma coisa. O conteúdo, a mensagem que você vai trazer é a mesma. Não vai variar, porque tem 10, a mensagem é uma, para 1000, a mensagem é uma. Não, é a mesma mensagem. Então, mas não tem isso, a mensagem é a mesma. Não se preocupem quanto à quantidade. Isso aí foi até o meu avô que me falou isso. Eu subo no púlpito, fecho o olho, não quero nem saber quantas são, se são 10, 100 ou 1000. Já pregou para mais de 1.500 pessoas. Ele falou, para mim, não, é tudo igual, porque, primeiro, eu estou diante de Deus. Esse, sim, já vale mais do que 1 milhão de pessoas. Então, eu foco nele, foco na mensagem, que é o mesmo, eu preparei, e confio em Deus, que Ele também vai honrar a palavra dele. Né? Então, perder a desinibição não tem saída, queridos. É praticando, é indo e fazendo, e aí é natural que você perca esse medo. Se envolva. A pregação, queridos, você tem que se envolver, tem que sentir aquilo, tem que falar aquilo do coração. Quando você lê uma citação bíblica, você tem que sentir aquele versículo te penetrando, entrando no seu coração. Né? Se envolva mesmo. Chore se tiver que chorar, levante a voz se tiver que levantar, se humilhe na hora que tiver que se humilhar, adore. Enfim, se envolva mesmo, né? Porque as pessoas notam quando você fala sem emoção. Como aquilo, se estivesse lendo uma receita de bolo e trazendo uma mensagem bíblica. Se for a mesma coisa, as pessoas notam. Eu citei uma vez aqui na igreja que um dos maiores exemplos que eu tenho para as minhas pregações, que eu tive, os maiores exemplos de pessoas que eu tive para a minha pregação é Hitler. Hitler.
Porque eu assisti um documentário, não sei se foi um documentário ou um vídeo, porque geralmente as histórias de Hitler mostram na guerra, naquela confusão toda. Não, mas eu vi um que era antes da guerra, antes do partido nazista tomar o poder. E aí tinha os discursos dos outros, dos que se opunham a Hitler. Hitler não estava no poder, estava crescendo ainda. E os oposicionistas discursando, eles falavam: povo alemão, né, o nosso país precisa crescer, o nosso país vai avançar. E chegava Hitler: povo alemão, vamos adiante, o nosso país é maravilhoso, nós temos que crescer, você consegue, me apoie, nós vamos vencer. Tipo, a diferença do envolvimento, do engajamento, da emoção era brutal. O Hitler podia falar a asneira que fosse, e o outro falasse a coisa mais sábia, as pessoas corriam tudo para Hitler. Porque via emoção, via vontade, via coragem, via que a pessoa realmente estava... Então, isso é importante, né? Você se envolver com a mensagem, não está lendo uma receita de bolo. Né? Se envolva. Quarto ponto aí, cuidado para não ser excessivamente duro. Diga a verdade em amor. Esse é um dos princípios bíblicos, está no Novo Testamento. A verdade tem que ser dita em amor. Isso não quer dizer que você não pode ser firme, ser um pouco mais rígido, um pouco mais contundente em algumas formas, em algumas mensagens. Mas você ser excessivamente duro para pisar na pessoa, esmagar ela e ela sair daqui como se tivesse sido destruída, também não é bom. Né? É claro que, dependendo da questão, às vezes a gente precisa ser mais duro. Né? Mas o ideal é que a gente procure, até na hora de corrigir a pessoa, até na hora de ser firme e contundente, você faça isso com a mentalidade de amor. Eu, quando corrijo meus filhos, às vezes tenho que ser duro com eles, eu faço isso com a consciência de amor, queridos. Realmente por querer o melhor para ele, por isso que eu estou corrigindo ele. Então, isso também é importante. Né? Cuidado para não ser aquele pregador que sobe aqui e só fica: vocês não prestam, vocês não oram, vocês não leem a Bíblia, vocês... Aí também não dá. Né? Não se esconda atrás do púlpito. Né? Não sei se quem vai pregar em um púlpito, mas você ficar parado numa posição só não é bom, sabe? Tem gente que se debruça aqui e fica, né? Falando. Não, é importante você se movimentar, né? Fazer gestos, né? Tem coisa que eu estou aprendendo também, tá, querido? Tem hora que às vezes eu fico um pouco demais aqui. Então, você procurar se movimentar, né? Você ficar parado não é muito bom, né? Porque uma imagem, imagina você assistindo um filme que é só voz e a imagem fica parada. A tendência é que você se desconcentre, fique com sono. Então, movimentações são importantes. Varie o tom de voz, se movimente. Né? Você ficar o mesmo tom de voz também dá sono. Não olhe apenas para um lugar. Né? As pessoas, ainda mais as pessoas muito tímidas, elas acabam... Tá aqui, aí vê uma pessoa interessada, aí, porque ela está interessada, fica olhando só para ela e pregando e olhando só para uma pessoa, só para um lugar. Não, passe, às vezes, o olhar sobre todas as pessoas, né? Para as pessoas notarem que você está olhando para todo mundo. É importante, né? Não ficar olhando para um lugar só. Preste atenção ao feedback durante. Né? Você está falando, tal, e você vê que as pessoas não estão muito interessadas, estão um pouco de sono e tal, e você desperta elas. Levanta um pouco o tom de voz. Queridos, atenção para esse ponto aqui. Faz algo assim para ver se dá uma acordada. Né? Algo assim, procura fazer algo, né? Se for possível, né? Nem sempre dá para ser feito. O curso de teologia é essencial para quem quer ser pastor mesmo, né? Quem quer seguir a carreira, porque toda capacitação, se você quer servir a Deus, ele merece o melhor. Né? Quanto mais excelência, quanto mais capacitação, melhor. Então, no caso das igrejas batistas, e a nossa, inclusive, exige o curso de teologia, porque a gente quer que a pessoa, pelo menos, tenha passado um tempo numa sala de aula, ouvindo, né, fazendo trabalhos, pesquisando, gastando um tempo lendo literatura, etc., etc., convivendo com outros irmãos que também querem ser pastores. É uma experiência riquíssima. Para isso, sim, é essencial. Agora, para quem quer trazer mensagens, né, nas nossas reuniões de comunhão, ou num grupo de trabalho, etc., não, queridos. Todos nós, se você ouviu a palavra, você já tem que estar transmitindo. Né? É importante que a gente sempre leia a Bíblia e também esteja pronto para falar de Deus para as pessoas. Né? Seja numa mensagem curta, seja o que for, mas é para todos. Todo cristão que tem mais um mês de igreja já pode falar alguma coisa. Eu já tinha um curso de teologia, eu já vim para cá já com curso, e eu já pregava há muito tempo. Né? Eu falei que eu pregava na igreja da minha avó, lá é o estilo Assembleia de Deus, não é Assembleia de Deus, mas é o estilo. Lá eles têm muito a ideia de oportunidade. Uma pessoa abre o culto, tem um louvor, e depois começam as oportunidades. Cada irmão vem aqui, lê um salmo, canta um hino, ou então
traz um textinho, um texto bíblico curto, e fala ali 5, 10 minutos. E aí, depois dessas oportunidades, que tem a pregação mesmo do pastor. Então, nisso aí, eu fui 2, 3 anos nisso. E aí tinha um grupo lá no Banco Central. A gente tinha um culto lá, e eu pregava lá. Eu tinha alguns amigos do curso de teologia que me convidavam para pregar. Então, foi isso em termos de pregação, né? Eu era professor de escola bíblica, fui 1 ano e meio professor de escola bíblica. Depois a gente tinha um trabalho de evangelismo na cidade ocidental. A gente ia nas casas, aí eu levava uma mensagem e tal. Então, foi muito tempo de preparação. Quando eu vim subir aqui, eu já tinha uma caminhadinha, mas ainda assim tinha muito ainda para crescer. Tanto é que, quando eu olho minhas mensagens, quando eu trazia aqui há 2, 3 anos, eu vejo que, nossa, já foi mudando muito. Então, essa reunião de comunhão também tem muito esse foco, né, para as pessoas se desenvolverem, né, pegarem gosto de estudar a palavra, de elaborarem uma mensagem, de se capacitar. Porque uma coisa é você ouvir, você aprende muita coisa. Agora, quando você prepara uma mensagem, meu Deus, aquilo... quando você ouve aqui, você fica ouvindo 40 minutos. Quando você prepara, você gasta umas 4, 5 horas e de esforço, de labuta, e de Espírito Santo falando com você, aquilo entra no seu coração demais. Primeiro, também eu dirigi um culto que tinha lá no curso de teologia, e lá, eu lembro até hoje, a primeira pregação que eu fiz foi em Josué capítulo 6. Então, coisas que entram na sua alma mesmo, passam a fazer parte de você, quando você traz uma mensagem. Então, isso é muito bom. Então, esses 4 textos podem ser 4 tópicos da pregação, se valerem, se você vê que tem a ver, né, se tem uma interligação entre eles. Olha, queridos, esse texto nós vamos estudar, vamos ver o que... Primeira coisa que nós aprendemos desse texto, tal coisa. Segundo ponto que nós aprendemos desse texto, tal coisa. Então, divide em tópicos. Ou então, se você vê que não, são temas muito diferentes, né, e aí eu acho que não vale a pena misturar. Faz 4 mensagens separadas. Às vezes pelo tamanho, às vezes porque realmente são muito diferentes. A mensagem que eu trouxe sobre Jó, que eu dividi em 2 partes, até porque não daria para falar de uma vez. Então, às vezes, é bom. De um texto bíblico, às vezes você pode ser pesquisado na internet, você vai achar 100 pregações. Então, um texto bíblico é riquíssimo, dá para fazer muita coisa. Não, aí você tem que ver se você quer separar eles ou quer aglutinar eles, né? A forma como é. Mas aí você explorou tudo sobre aquele tema, ou juntando os 4, você explorou tudo. Olha, e já viu que já tem algo que já enriquece as pessoas. Você vê, não, acho que já está bom. Aí fica você com Deus também, né? Muitas vezes eu acho que está bom também quando acabou o tempo, chegou a hora de eu pregar. Pronto. Sim, então, se tem um problema, você elaborou e chegou a uma conclusão, aí acabou. Claro que você tem que também ir pensando, né? Qual que é o meu objetivo? Por isso que eu falei lá no início, qual que é o objetivo? Por isso que, às vezes, na introdução é importante você definir qual que é o seu tema, qual que é o seu objetivo, qual que é a aplicação que você quer, qual que é a questão que você quer resolver. Porque a hora que resolveu a questão, você vai falar mais o quê? Não, a solução é essa, irmãos. Pronto. Quando eu estou preparando uma mensagem, eu sempre fico atento, né? Por exemplo, ligo a rádio ou vou ouvir minha Bíblia em áudio, aí de repente vem um versículo na Bíblia em áudio, meu Deus, eu não tinha nem pensado nesse versículo, que encaixa direitinho, pronto, anoto. Eu, como agora tenho o celular, eu anoto no WhatsApp. Eu crio um grupo no WhatsApp, pregação Jó, por exemplo. Aí não deixa criar um grupo sem nenhum participante, né? Aí eu incluo minha esposa, crio o grupo. Aí depois eu vou lá na configuração do grupo, apago ela, aí fico só eu. Aí eu fico mandando mensagem para o grupo, e aí fica ali registrado que fica só para mim. Aí eu anoto minhas coisas tudo assim, eu acho ótimo. Eu só ponho os tópicos. Tem muitas formas de fazer, né? Ou você põe só tópicos, ou então põe um tópico assim, em negrito, e um textozinho assim menor, caso você queira dar uma olhadinha assim para relembrar. E assim, quando você está pregando, não se preocupe com o silêncio. Eu tinha muito essa preocupação, né? Eu ia falando, e eu ficava com vergonha de se eu parasse assim e ficasse um pouquinho em silêncio. Não tem problema. Você está falando, espera, olha, dá uma olhadinha, continua, não tem problema nenhum. Pelo contrário, o silêncio faz parte, né? Até na música o silêncio é importante. Então não tem problema de você parar, dar uma olhada. Opa, qual que é o próximo tópico? Não estou lembrado. Você dá uma olhadinha, lê. Então, eu hoje faço assim, eu ponho um tópico em negrito só para eu lembrar e um pequeno textozinho, assim, caso eu queira ver alguma outra coisa. Mas você não dá para transcrever ela toda, não, porque realmente fica impraticável e você não vai conseguir ler aquilo. Pelo contrário, né? Vai ser até pior se você conseguir ler, né? Porque você vai ficar lendo. Aí é horrível. Mas uma coisa que agora sobre o tempo é prática. Por exemplo, quando eu comecei a pregar, isso é essencial para quem está começando. Pregar primeiro para você. Vai para frente do espelho, vai no seu quarto, pega as anotações e vai pregando. E aí depois que você prega, olha o tempo.
tá bom, não tá, vou aumentar um pouquinho, vou tirar um pouquinho, e depois prega de novo. E é importante você pregar assim para você se sentir confiante, porque você já pregou, então você já sabe mais ou menos o que vai falar. Então é muito bom você ter essa prática de pregar. Depois, quando você já tem mais hábito, não precisa muito, só vai dar uma passada de novo, né, no texto e tudo, mas não precisa pregar mesmo. Mas no começo é essencial, você levantar lá e falar: boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, vamos abrir em... É essencial, no começo é assim. Aí, por exemplo, eu já sei que mais ou menos umas 10 páginas, da forma que eu anoto, dá o tempo ali de 40 minutos. Eu já sei, chegou em 10 páginas, já sei. Já está em 15, meu Deus, o que eu faço? Eu corto ou separo em 2 pregações? Fica aquela dúvida cruel. Feedback. Queridos, terminou a pregação, você elaborou, pregou, e agora? Né? Você tem que pensar o que aconteceu, né? O que as pessoas, como é que foi a reação das pessoas, o que elas comentaram, o que você sentiu da parte de Deus. Queridos, se você não fizer isso, você vai continuar da mesma forma para sempre. Então, é essencial você ter uma autocrítica e ter um coração ensinável. Coração ensinável. Você pensa, pai, nossa, aquela hora que eu falei tal coisa, eu acho que não foi bom. Acho que não foi bom, né? Ficou um clima, não sei. Ou então, um texto grande que eu lia, eu vi que as pessoas ficaram um pouco desmotivadas. Não vou repetir. Então, algumas coisas, você tem que ter essa autocrítica para você ir crescendo. E entenda que os erros faz parte da vida. Não pensar, ai, meu Deus, eu errei, agora pequei contra o Senhor, e agora o que será de mim? Não. Eu quando tiver 80 anos, ainda vou cometer um outro errinho. Isso faz parte, a gente tem que aprender. Os erros são úteis para a gente crescer. Então, se permita errar. Faz parte do cristianismo nós sermos humildes. Então, se permita errar. No momento que você achar, eu errei, isso faz parte da vida cristã, você tem que ter humildade de admitir e aproveitar para crescer. Eu citei aqui uma coisa, as mensagens que eu mais cresci em termos de preparação foram as mensagens que eu fiz piores. Porque aí caramba, tal coisa não deu certo. E aí eu aprendi para a próxima. Então, não pense, foi um desperdício de tempo para mim e para a igreja. Não, você está aprendendo com aquele erro.